Você já se perguntou por que certas pessoas surgem em sua vida justamente quando tudo parece desmoronar? Ou por que um olhar casual, uma conversa despretensiosa com um desconhecido, podem deixar marcas tão profundas, reverberando por anos a fio? Carl Jung nos lembra que esses encontros não são obra do acaso. Eles se manifestam para nos revelar algo essencial sobre nós mesmos. A vida possui uma inteligência silenciosa, e cada interação é uma ponte entre o que você já compreende e o que ainda anseia descobrir sobre seu próprio ser. Este não é apenas um texto sobre relações, mas sobre o mistério da ressonância, essa dança invisível entre almas que se reconhecem, se curam, se confrontam, por vezes, se perdem. Há encontros que, sem fazer alarde, provocam verdadeiros terremotos silenciosos em nossa alma. Às vezes, ao conhecer alguém, parece que o tempo estagnou por um instante, o coração ora desacelera, ora acelera descontroladamente. O mundo exterior permanece o mesmo, mas algo intrínseco a você já se transformou. Isso não é mera coincidência, é ressonância, como se aquela pessoa tocasse uma corda invisível em seu interior, uma memória ancestral, um eco esquecido, uma parte de você que anseia ser reconhecida. Jung afirmava que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. É exatamente isso que ocorre nos encontros genuínos. Não saímos os mesmos. Somos transformados, às vezes imperceptivelmente, outras vezes sem compreender o porquê. Algumas pessoas surgem em nossa vida como espelhos límpidos, revelando com clareza o que somos, o que tememos, o que desejamos. Outras, como espelhos embaçados, nos confundem, nos desorientam, nos levam a questionamentos profundos. Contudo, em cada uma delas, há um convite latente. Desperte. Veja. Cita. Pois ninguém pode despertar em você algo que já não resida internamente, apenas adormecido. Já aconteceu de você entrar em um ambiente, sem que ninguém pronunciasse uma palavra, sentir a densidade ou a leveza de uma presença. A energia é imperceptível aos olhos, mas profundamente sentida. Quando duas almas se encontram, uma vibração precede qualquer verbalização. A ressonância é essa linguagem secreta entre almas, falada no silêncio. Não é lógica, não é racional, é como uma melodia, você a sente ou não. Jung via o inconsciente como um vasto campo de conexão universal. Ele dizia: o inconsciente coletivo contém padrões herdados, símbolos, arquétipos e também conexões invisíveis entre as pessoas. A física nomeia isso com frequência, a psicologia de projeção, a espiritualidade de sincronicidade. O nome, porém, é o menos relevante. O essencial é perceber o que essa presença desperta em você, o que ela ressoa em seu ser, pois o outro, mesmo em silêncio, revela nossa atual vibração e onde ainda precisamos evoluir. Não existem coincidências, apenas encontros com um propósito disfarçado. Você pensa em alguém, de repente, essa pessoa liga. Você sonha com uma situação, no dia seguinte, ela se concretiza. Você conhece alguém exatamente no momento em que mais precisava de uma resposta. Isso não é obra do acaso. É o inconsciente em plena atividade, o universo tecendo encontros com agulhas de significado. Carl Jung escreveu: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Isso implica que as pessoas que surgem em nosso caminho o fazem porque algo nelas precisamos ver ou vivenciar. Às vezes são presentes, outras vezes são desafios, mas jamais são acidentes. A alma não se guia por mapas, mas por sincronicidades, e quando você está pronto, o espelho certo aparece. Mergulhemos agora em um dos pontos mais profundos dessa jornada. Você já olhou para alguém e sentiu que estava se vendo, não com os olhos, mas com o coração? Quando você sente raiva de alguém, talvez esteja confrontando uma parte sua que ainda não aceitou. Quando sente admiração, talvez esteja vislumbrando uma potência sua que ainda não manifestou. Quando ama profundamente, talvez esteja reconhecendo no outro seu próprio ser mais puro. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Isso é espelhamento, e ele não tem piedade.
Mostra o que você precisa ver, não o que gostaria. O outro se torna o palco onde seu inconsciente se projeta, como um filme silencioso onde você atua sem perceber. Cada gesto, cada palavra, cada desconforto é um sinal, mas poucos têm a coragem de olhar no espelho sem desviar o olhar. Reconhecer-se no outro exige humildade e entrega, mas também liberta. Pois, ao enxergar a si mesmo no reflexo alheio, você começa a se conhecer verdadeiramente. Avançamos agora para um território ainda mais sutil, a linguagem que não se fala, mas se sente. Nem tudo o que conecta duas pessoas reside na superfície. Há algo mais profundo que palavras, mais verdadeiro que gestos, mais antigo que a memória, a energia. Cada pessoa vibra em uma frequência, invisível, mas percebida. Quando duas vibrações se encontram, elas conversam, mesmo que os corpos permaneçam em silêncio. Já sentiu-se imediatamente acolhido ao lado de alguém, sem sequer saber o nome? Ou, ao contrário, um incômodo inexplicável diante de uma pessoa sorridente? Isso é a linguagem da energia. O inconsciente percebe o que os olhos não veem. Jung afirmava que não somos o que dizemos, mas o que irradiamos. E essa irradiação, essa aura invisível que carregamos, atrai o que vibramos, não o que desejamos conscientemente, mas o que somos, lá no fundo. Por isso, atraímos pessoas que vibram na mesma frequência de nossos medos, feridas ou sonhos. A energia não mente, ela revela. E quanto mais você se conhece, mais sua vibração se altera, e com ela, os encontros, os vínculos, os destinos. Pois a alma tem ouvidos para o que o corpo não diz. Chegamos a um dos aspectos mais reveladores desta jornada. Cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma mensagem da vida. Alguns vêm com amor, outros com dor, mas todos, sem exceção, trazem um recado. Talvez você não compreenda de imediato, talvez resista, fuja, negue, mas com o tempo perceberá. Aquele encontro não foi aleatório, foi uma resposta. Jung dizia que o encontro com o outro é sempre um confronto conosco mesmos, e é nesse confronto que a mensagem se revela, não em palavras diretas, mas em emoções, reações, memórias despertadas, feridas reabertas ou cicatrizadas. Alguém entra em sua vida e desperta uma coragem adormecida. Outro aparece e escâncara sua insegurança. Outro ainda lhe mostra o quanto você merece mais do que tem aceitado. Eles não o sabem, mas são mensageiros. E como toda mensagem importante, às vezes é desconfortável, pois exige mudança, sacode estruturas, revela verdades que você tentava evitar. Mas ignorar essas mensagens é como rasgar cartas da alma. A vida terá que reenviá-las, talvez em formas ainda mais intensas. Por isso, pergunte-se: o que essa pessoa está tentando me mostrar sobre mim? A resposta pode ser difícil, mas é sempre libertadora. Desçamos agora à profundidade das dores que se encontram e se reconhecem. Há uma espécie de magnetismo silencioso entre as feridas que ainda não cicatrizaram. Já notou como muitas vezes se sente atraído por pessoas que carregam dores semelhantes às suas? É como se, inconscientemente, buscássemos no outro o eco da nossa própria dor. A familiaridade da ferida é, por vezes, mais potente que a promessa do amor. Jung dizia que onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. Mas nas relações humanas, essas forças se entrelaçam, pois a ferida anseia por amor, mas também por controle, proteção e certeza. Quando duas pessoas machucadas se encontram, há duas possibilidades: ou se auxiliam na cura, ou se machucam ainda mais. No início, tudo parece se encaixar, como se o outro tivesse sido feito sob medida para preencher seu vazio. Mas, gradualmente, o que era mágico vira espelho, e o que era conforto vira confronto. As feridas se tocam e doem, pois agora estão expostas. Mas isso não é fracasso, é oportunidade. Ninguém ativa sua dor por acaso. Se doeu, é porque há algo a ser visto. Talvez aquela pessoa tenha surgido apenas para mostrar onde você ainda sangra, e essa consciência, por si só, já é um começo de cura. Nem todo vínculo é amor, e nem todo amor é cura. Alguns vínculos nos elevam,
outros nos afundam. Alguns acendem luzes que nem sabíamos que existiam em nós, outros nos fazem esquecer quem somos. Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar. E é por isso que os vínculos verdadeiramente curadores são aqueles que nos permitem ser quem somos, sem máscaras, sem defesas, sem medo. Mas quando iniciamos uma relação movidos por carência, medo de abandono ou desejo de aprovação, o vínculo nasce do vazio, e o vazio só pode gerar mais dor. Criamos laços de dependência, não de amor. Confundimos apego com cuidado, controle com segurança, dor com intensidade. Mas o vínculo que cura é diferente, ele não sufoca, ele respira, ele não exige que o outro nos complete, ele nos lembra que já somos inteiros. Esses vínculos são raros, mas quando acontecem, deixam marcas suaves, profundas e eternas. Não vêm para nos salvar, mas para caminhar ao nosso lado, como um espelho límpido que nos convida a crescer. Atravessamos agora um dos portais mais misteriosos da alma humana, o amor. Amar de verdade é enxergar não o corpo ou a aparência, mas a essência, o invisível, o sagrado que o outro carrega. Carl Jung via o amor não apenas como um sentimento, mas como uma força psíquica capaz de expandir a consciência. Ele dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E o amor é a mais poderosa dessas reações. Ele ilumina o que estava oculto, revela medos, bloqueios, traumas, mas também a coragem, a ternura e a capacidade de entrega. Por isso, o amor, quando profundo, pode ser assustador, pois exige rendição, a coragem de mostrar sua dor, sua sombra, seu passado, e também a generosidade de acolher o outro com tudo isso. Mas o amor verdadeiro não é fusão, é presença, não é prisão, é liberdade, não é carência, é transbordamento. Quando duas almas se encontram em amor consciente, algo se abre, uma nova visão, um novo nível de ser. É como se o coração virasse um templo e o outro se tornasse espelho e mestre. Nesse amor, não há mais jogos, há cura e há despertar. Seguimos para um momento delicado, mas necessário, a repetição como o grito da alma por cura. Porque você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa. Porque os mesmos padrões se repetem, os mesmos conflitos, as mesmas dores, com rostos diferentes. Carl Jung nos oferece uma resposta direta e profunda. Aquilo que você nega em si mesmo se repete como destino. A repetição não é azar, é a linguagem do inconsciente. Quando a alma ainda carrega feridas não reconhecidas, ela cria experiências que as reencenam, como se gritasse: veja isso. Cure isso. Sinta isso. Então você entra em mais uma relação que começa com encanto e termina em dor. Você confia de novo e é traído. Você dá demais e se sente vazio. Mas, na verdade, não é o outro que está se repetindo. É você. É a sua dor que ainda busca atenção. É a sua criança interior que ainda quer ser vista. É o seu medo que ainda escolhe por você. A vida não se cansa de repetir até que você se cansa de sofrer. Só então algo muda. Você começa a perceber os sinais antes da queda. Aprende a dizer não, reconhece os velhos padrões e escolhe novos caminhos. Essa é a verdadeira cura. Não evitar a dor, mas não repeti-la mais. Chegamos a um dos momentos mais dolorosos e libertadores da jornada. Saber a hora de partir. Nem todo encontro é feito para durar. Alguns são apenas para despertar, outros para ensinar, e há aqueles que vêm para nos quebrar, só para que possamos nos reconstruir de um jeito mais inteiro. Mas saber a hora de partir é uma das decisões mais difíceis da alma. Jung dizia que a separação não é o fim do amor, é o começo da liberdade. E às vezes, essa liberdade é tudo o que a alma precisa para continuar sua evolução. Permanecer onde já não há ressonância é silenciar-se, é trair a si mesmo, é viver tentando ressuscitar algo que já morreu. Não é fugir, é honrar o que foi vivido e reconhecer que o ciclo se fechou. É olhar para o outro com gratidão, mesmo com dor, e dizer em silêncio: você me ensinou o que eu precisava. Agora preciso seguir. A partida verdadeira não é gritada,
É sentida no silêncio maduro de quem escolhe o próprio caminho, mesmo com o coração ainda tremendo. E esse momento, por mais difícil que seja, é também sagrado, pois é no espaço que o outro deixa que sua verdadeira presença possa florescer. Para encerrar esta jornada, o momento em que a alma escolhe um novo caminho, uma nova vibração. Chega um ponto em que você não busca mais respostas externas, nem amores que salvem, nem encontros que preencham. Você começa a perceber que a verdadeira transformação começa quando você escolhe vibrar diferente. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste, o que você aceita, se transforma. E é nessa aceitação profunda de quem você é, com luzes e sombras, que nasce uma nova vibração. Você não precisa mais repetir histórias, nem atrair os mesmos espelhos, nem viver ciclos de dor para se sentir vivo. Quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Os encontros se tornam mais leves, os vínculos mais verdadeiros, o amor mais livre. Você passa a atrair pessoas que não vêm para curar suas feridas, mas para caminhar com você lado a lado, como almas inteiras que se reconhecem e não se completam. Essa nova vibração é silenciosa, mas poderosa, pois ela vem da paz, e a paz é a forma mais elevada de amor que existe. Agora que você caminhou por essa jornada, feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: que tipo de presença estou atraindo e por quê? Talvez a resposta esteja no que você ainda precisa curar, ou talvez na nova versão de si que está nascendo agora. Se este vídeo falou com você, escreva nos comentários: estou me reencontrando, e envie um sinal para a vida de que está pronto para encontros que o elevem, não que o quebrem. Pois a alma que se reencontra começa a vibrar diferente, e nada, absolutamente nada, permanece igual depois disso. Não se esqueça de se inscrever no canal Mentes em Diálogo para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.